Você já confiou demais em alguém e depois descobriu que essa pessoa não era nada do que você pensava? Já sentiu que o seu instinto avisou, mas você decidiu acreditar nas palavras? Primeiro vinha o encanto, depois o incômodo e, por fim, o silêncio pesado de quem percebe que se enganou. Mas e se o erro não estivesse na pessoa? E se o verdadeiro engano fosse ignorar o que o seu campo já sabia? O corpo percebeu, a energia avisou, mas a mente quis acreditar. É nesse exato instante que a coruja aparece. Ela surge quando a consciência decide parar de negar o que já sabia e começa a enxergar o que sempre esteve ali. Todo mundo já passou por isso. Mas o que quase ninguém percebe é que o engano não acontece porque o outro esconde bem, e sim porque você não quis ver. A coruja representa esse ponto da jornada em que o discernimento fica mais forte que a vontade de manter uma ilusão. Antes de qualquer palavra, o corpo percebe. Antes de qualquer explicação lógica, a energia já mostrou. Mas a maioria das pessoas ainda tenta entender o outro apenas pela mente e não pela vibração. A leitura energética é uma linguagem silenciosa. É o modo como a realidade te avisa: algo não está em coerência. Só que o ego quer coerência mental, quer que as coisas façam sentido no raciocínio, não no campo. Por isso, você continua investindo em pessoas que já mostraram pela energia que não estão em sintonia com você. E depois, chama isso de decepção. Mas não é decepção, é desalinhamento vibracional. A coruja surge quando a alma entende isso. Quando você para de insistir em interpretar o comportamento e começa a observar o que está por trás dele, a vibração. A coruja não é símbolo de mistério, é símbolo de clareza. Ela representa o olhar que capta padrões sutis, o tipo de percepção que vai além das aparências. Enquanto os olhos físicos veem formas, a coruja percebe coerência, ou a falta dela. Tudo que existe vibra. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção gera uma frequência. E o campo é transparente para quem aprendeu a observar sem expectativa. A ingenuidade energética nasce quando a pessoa só enxerga o visível. Mas o que movimenta a realidade está no invisível. A energia não mente, e ela é a primeira a reagir quando algo não está vibrando verdade. A coruja é essa parte da consciência que observa antes de reagir. Ela percebe, mas não interpreta. Ela sente, mas não dramatiza. Ela apenas registra: há coerência ou não há coerência? E isso muda tudo. Porque quando você começa a ver por esse ângulo, o mundo deixa de te enganar. Você passa a enxergar os movimentos sutis, o tom de voz que entrega intenção, a pausa que revela desconforto, a vibração que não sustenta o que as palavras dizem. Você não é ingênuo. Você é seletivo com o que escolhe perceber. Quando quer acreditar em alguém, o cérebro faz o possível para ajustar os fatos à sua expectativa. Ele ignora o campo, porque o campo é rápido demais, direto demais. E o ego prefere explicações mais suaves. Mas a realidade não negocia. Ela responde à vibração, não ao desejo. E é por isso que tanta gente se decepciona, porque tenta viver em uma frequência que já não combina com a sua. Quando a energia muda e você continua tentando sustentar vínculos antigos, o universo cria ruído. É esse ruído que você chama de conflito, frustração, desgaste. Mas na verdade, é a própria realidade tentando te mostrar que aquela conexão já não vibra no mesmo padrão. A coruja enxerga isso sem drama. Ela não tenta salvar, não tenta corrigir, ela apenas reconhece que a vibração mudou e segue o próprio caminho. Existe um instante, silencioso, mas definitivo, em que você entende que o problema nunca foram as pessoas. Foi o filtro com que você decidiu enxergá-las. Você não foi enganado. Você apenas ignorou o que já sabia. E quando essa ficha cai, algo muda para sempre. A clareza vira sua proteção. Depois disso, não dá mais para olhar as pessoas do mesmo jeito. Você começa a notar o que antes ignorava. Percebe a intenção por trás das palavras, o descompasso entre o que alguém diz e o que realmente vibra. E essa clareza muda completamente a forma como você se posiciona. Sem medo, sem julgamento, apenas com lucidez. Nesse ponto, a energia se reorganiza. Pessoas incoerentes se afastam naturalmente. Ambientes dissonantes se tornam insuportáveis.
Você não precisa cortar laços. O próprio campo faz isso por você. A partir daí, tudo na vida muda de direção, porque você passa a viver em coerência energética. Ver não é mais olhar, é perceber padrões de frequência. Você nota quando alguém fala de amor, mas vibra carência. Quando fala de fé, mas vibra medo. Quando fala de evolução, mas vibra comparação. E não há julgamento nisso, há apenas consciência. Essa é a diferença entre quem vive preso na superfície e quem enxerga de dentro. O olhar da coruja é neutro. Ele não precisa reagir, porque o discernimento, quando é real, substitui a necessidade de confronto. Você começa a entender que nada acontece contra você. A energia apenas mostra o que está em desequilíbrio. E se você observa isso com clareza, a realidade se corrige sozinha. O campo responde ao observador, e a coruja é o símbolo desse observador desperto, o que percebe antes que a vida precise gritar. A coruja não fala muito, porque quando você começa a perceber a energia, as palavras perdem poder. Não há necessidade de convencer, de explicar, de justificar. Quem entende o campo, entende o movimento. O que se afasta não é perda, é ajuste. O que permanece é ressonância. O silêncio da coruja é percepção. Ele não é fuga, é leitura. No silêncio, a verdade se revela sem filtros emocionais. E quanto mais você aprende a observar, mais rápido percebe quem vibra presença e quem vibra ausência. Quem está inteiro e quem está apenas representando. Daí para frente, a ingenuidade acaba, porque você não precisa mais que alguém prove nada. A vibração já mostrou tudo. A coruja não é fria, é precisa. Ela não se distancia por medo, ela se distancia por lucidez. Maturidade energética não é fechar o coração, é aprender a abrir os olhos. O amor continua, mas agora ele enxerga. A compaixão continua, mas agora ela tem limite vibracional. Você continua humano, mas desperto. E esse é o ponto máximo da consciência, quando o amor e o discernimento coexistem, quando a empatia não apaga a clareza. A coruja representa isso. A mente desperta que observa, compreende e decide, sem precisar do drama para aprender. A vida fala o tempo todo. A questão é se você está disposto a escutar o que ela realmente está dizendo. A coruja não desconfia, ela apenas percebe. Ela não vive na defensiva, ela vive em observação. E por isso, raramente se engana. Porque o campo de energia não mente, ele responde ao estado de quem observa. E quando o observador está consciente, nada consegue permanecer disfarçado por muito tempo. Ver o que é, não dói. O que dói é continuar fingindo que não vê. Por isso, o olhar da coruja é libertador. Ele te tira do ciclo da ingenuidade e te coloca no estado de consciência madura. Um lugar onde a verdade não assusta, apenas esclarece. Amadurecer espiritualmente é isso. Parar de se proteger da realidade e começar a enxergar a energia como ela é. E quando você faz isso, a vida se alinha. Porque o campo só responde à verdade. Se este vídeo encontrou você agora, talvez seja a hora de enxergar o que a vida já estava tentando te mostrar. E não deixe de se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um portal para o despertar da sua consciência. E terminando, quero te convidar a assistir também ao vídeo Pare de Viver Perdido em Personagens como 99% das pessoas. Ele explica o que são os arquétipos e como reconhecer as forças que estão atuando em você. Ou, se preferir, tem a playlist completa dos arquétipos, para você continuar essa jornada de despertar interior.